Saber Direito desta semana, o professor Gustavo Cardoso apresenta o curso de Direito Imobiliário. Ele traz a legislação brasileira sobre locação de imóveis, incorporações e loteamentos. Veja também os principais contratos relacionados à gestão imobiliária no país. A aula 3 já está no ar. Oi, pessoal. Aqui é o Gustavo Cardoso, especialista em Direito Imobiliário. Estamos aqui para a terceira aula do programa do Saber Direito, da TV Justiça, sobre Direito Imobiliário. Tá? Nessa aula, eu vou falar com vocês, ou para vocês, um pouco sobre a locação sob medida, ou, em inglês, a locação sob a modalidade Built to Suit. Então vamos lá. Para iniciar, tá? Diferença básica. Tá? A locação comum, tá? E nós estamos falando aqui de locações não residenciais, locações comerciais. A locação sob a modalidade Built to Suit, eu consigo ver quase nenhuma possibilidade de aplicação no universo de locações residenciais ou por temporada, tá? Pelas características da própria locação sob a modalidade Built to Suit ou sob medida. Tá? A locação sob a modalidade Built to Suit, ela foi introduzida na lei de locações a um pedido ou por anseios do mercado que buscava uma alternativa para viabilizar investimentos de longo prazo em grandes projetos através dos quais eventualmente um empreendedor, um investidor, encontrasse um imóvel para um determinado inquilino e, uma vez encontrado esse imóvel, adquirisse esse imóvel e investisse em construções nesse imóvel para atender necessidades específicas desse locatário. Em resumo, é uma locação feita sob medida para aquele inquilino, para aquele locatário. Este conceito, tá, é radicalmente diferente de uma locação padrão, tá? Uma locação comercial padrão. Uma locação comercial padrão, eu vou lá, quero alugar um escritório, por exemplo, para alugar um escritório para o meu trabalho, para o meu ofício, né? Encontro lá um conjunto comercial em um prédio que já está pronto, vou lá, negocio um contrato de locação comercial comum, padrão, assino e vamos embora. O prédio já está pronto, o conjunto comercial já está lá, né? O máximo que vai acontecer, eu vou fazer algum ajuste, vou fazer uma recepção mais bonitinha, vou mudar a cor da parede, alguma coisa assim e vamos em frente, né? Isso difere bastante com uma locação sob a modalidade Built to Suit, que envolve desde a aquisição do imóvel pelo investidor, que vai se tornar o proprietário nessa locação, até a construção deste imóvel, do zero, muitas vezes, tá? Para atender necessidades específicas deste locatário. Por exemplo, uma grande indústria que queira encontrar um imóvel numa localização específica, com características específicas, né? Que tenha lá laboratórios, que tenha lá um galpão todo desenhado de uma maneira que atenda esse locatário de maneira específica. Mas este locatário não quer pegar o dinheiro lá da empresa para investir nisso, porque ele quer continuar usando o dinheiro da empresa para o negócio dele. Ele não quer empatar o dinheiro do imóvel, o dinheiro da empresa num imóvel. Tá? Isso é muito comum em empresas que fazem uma avaliação do seu portfólio de ocupação de imóveis, né? Então, qual é a solução? Você encontrar alguém que faça isso para você, que encontre esse imóvel, que compre esse imóvel para você, que construa para você e depois alugue para você esse imóvel. Bom, por conta dessas características, essa locação ela é radicalmente diferente de uma locação comercial comum. Por quê? O proprietário está fazendo investimentos expressivos, vultosos, e ele precisa ter retorno disto. Diferente de uma locação comum, que a qualquer momento o locatário pode falar, ó, desisto, vou embora, pago lá a multa de 3 aluguéis, não quero mais. Numa locação sob medida,
uma locação built to suit, não é possível. Se o locatário falar vou embora, ele tem que fazer o acerto de todo o investimento desse proprietário, além de algum lucro, algum resultado que esse proprietário tenha projetado ter. Tá? Então, este conceito todo implica em uma série de mudanças e diferenças em um contrato de locação sob a modalidade built to suit. Tá? Começa pelo prazo. Uma locação comum costuma ter um prazo aí, uma locação comercial comum costuma ter um prazo de 2, 3, 5 anos, né? No máximo, né? Padrão. Né? Uma locação sob a modalidade built to suit, em razão desse investimento todo feito pelo proprietário, né? Costuma ter um prazo mais alongado. Por quê? O locatário vai pagar o aluguel, que precisa recompor todo o investimento do proprietário, e esse proprietário também precisa ter um lucro. Ficar no 0 a 0 também não interessa. Então, este prazo de locação geralmente atinge 10 anos. Uma locação built to suit é muito comum se ver locações de 10 anos, 12 anos. Né? Está embutido aí um prazo de pagamento pelo investimento e um prazo que se vai remunerar o investidor, o proprietário. Né? Então, o prazo é a primeira grande diferença em um contrato de locação sob a modalidade built to suit. A multa eu já falei um pouquinho. Né? Numa locação comum, comercial comum, tá? Não é possível, a lei não permite que você cobre aluguéis de multa de todo o tempo que falta da locação, se eu, locatário, decidir rescindir antes da hora. Não é possível. A lei de locações atual não acolheu esse conceito. A lei de locações anterior até tinha essa possibilidade. Mas a lei de locações atual não acolheu esse conceito de você poder cobrar todos os aluguéis até o final, no caso, na hipótese de uma rescisão de locação promovida pelo locatário. Tá? Que é possível, desde que ele pague a multa. Tá? Mercado para uma locação comum indica 3 aluguéis de multa. Apesar de você ter em locações como em shopping centers, que essa multa pode ser maior. Locações em pontos especiais, em situações especiais, pode ser um pouco maior. Não existe uma lei dizendo, são 3 aluguéis. O que você não pode ter é uma multa que se assemelhe à cobrança de aluguéis até o final. Agora, numa locação sob medida ou built to suit, sim, é possível se colocar no contrato que a multa equivale aos aluguéis até o final do prazo da locação. Justamente para recomposição do investimento feito por este proprietário, por este investidor. Tá? Outro aspecto importante para se falar da locação sob a modalidade built to suit se refere à possibilidade de você introduzir cláusulas que você não conseguiria introduzir normalmente numa locação comum. A lei de locações ela é muito restritiva quanto à sua liberdade de inventar cláusulas. Tá? A lei de locações ela regula, tintim por tintim, os mais variados aspectos da locação no Brasil. Então existe muito pouca possibilidade do advogado poder mexer no contrato, né? Porque ele não pode contrariar a lei de locações. Estou falando de uma locação comum, comercial comum. Numa locação sob medida é o inverso. Você pode mexer em praticamente tudo que você quiser. Você pode escrever o que você quiser. Tá? A única coisa que você não pode mexer são em disposições procedimentais. Então, por exemplo, se você tiver que tirar o locatário do imóvel por descumprimento de alguma cláusula contratual, o seu recurso para fazer isso continua sendo uma ação de despejo regulamentada pela lei de locações. Se você tiver que entrar com qualquer outro tipo de ação ou procedimento, você vai ter que seguir as regras procedimentais, processuais previstas na lei de locações. Essa é a única exceção. De resto, você pode regulamentar praticamente tudo. Tá? Outra ressalva. Aquelas coisas que são essenciais, caracterizadoras de uma locação, também não podem ser desvirtuadas. Caso contrário, você deixa de ter uma locação. Por exemplo, se vocês lembrarem
da aula anterior, né, eu mencionei que a periodicidade de pagamento de aluguéis seria mensal, justamente para caracterizar uma locação. Numa locação build to suit é a mesma coisa. Se você desvirtua o pagamento mensal de aluguéis, você descaracteriza a locação. E ao descaracterizar uma locação de imóveis, ela assume uma outra característica diversa, sob diversas óticas, tributárias, contábeis e perante a legislação aplicável. Tá? Então existem elementos centrais que não podem ser mexidos sob pena de você também desvirtuar a ideia de que aquilo é uma locação. Tá? A locação build to suit ela veio para atender anseios do mercado, não só para enquadrar ou para atender esse tipo de operação que, em que o locatário buscava um proprietário investidor que pudesse achar um imóvel, comprar um imóvel, construir um imóvel e depois alugar de volta. Né? Essa situação existia, mas também para atender anseios de um outro tipo de mercado. Essas locações de maior tempo de duração, elas permitem integrar operações maiores em que você busca financiamentos no mercado financeiro. A lei do sistema financeiro imobiliário, SFI, prevê um negócio que chama securitização de recebíveis imobiliários. Que, trocando em miúdos, significa dizer que eu vou pegar um crédito que eu tenho, tá? E vou transformar aquilo num pedaço de papel. Então eu vou ter um crédito imobiliário, tá? Pode ser usado com locações, pode ser usado com compromissos de venda e compra, pode ser usado com qualquer tipo de crédito oriundo de uma transação imobiliária. Então, locações de prazo mais longo, tá? Como a locação sob medida build to suit, elas se encaixam na ideia de securitização de recebíveis imobiliários. Que em resumo é pegar um crédito que você tem, um recebível que você tem, imobiliário, vender aquilo e transformar aquilo num pedaço de papel que vai ser comprado por investidores. Pode ser para que... Vamos tentar explicar isso de uma maneira que o público em geral entenda. Uma factoring faz isso. Quando ela compra lá o cheque. Hoje em dia não se trabalha mais com cheque, eu sou de uma época que tinha cheque, né? Mas assim, se pegava aquele cheque do comerciante na 25 de março, né? O comerciante vendia aquilo com um deságio, a factoring dava o dinheiro para o comerciante e depois ficava com o cheque, né? E ia cobrar esse cheque depois de quem emitiu o cheque. É quase isto. Quando você securitiza um recebível, né? Quando você tem esse... É igual essa história do cheque. É como se eu estivesse transferindo o cheque para uma factoring. Tá? E depois a factoring é que vai cobrar o valor do cheque da pessoa que emitiu o cheque. Numa operação de securitização de recebíveis imobiliários envolvendo uma locação sob a modalidade build to suit, quando eu vendo esse recebível, tá? E eu vou vender esse recebível para empresas específicas que estão indicadas na lei do sistema financeiro imobiliário. São securitizadoras, são empresas que podem operar no sistema de financiamento financeiro imobiliário. São securitizadoras, bancos, DTVMs, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que podem comprar esses recebíveis, ou seja, recebem esses contratos de locação, ou seja, recebem os créditos desse contrato de locação, ou seja, eu tenho o direito de receber aluguéis por 10 anos da empresa tal. Pego esse crédito, compro esse crédito, lá do investidor, do comprador do imóvel, lá que fez a obra, tudo. Compro esse crédito, pago com algum deságio para o vendedor do crédito, pego este papel, pego esse crédito e transformo isso num papel que vai ser vendido no mercado. De várias maneiras. Tá? Você tem o famoso CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Você pode ter letras de crédito imobiliário, você pode ter debêntures. Tá? Esses papéis podem ser vendidos de maneira segmentada, limitada, ou podem ser pulverizados no mercado. Tudo depende do tamanho da operação. Tá?
Isso pode acontecer numa locação build to suit, pode ser também numa grande operação de lançamento de imóveis. Os compromissos de venda e compra também podem ser securitizáveis, né? Dependendo do tamanho da operação, se pulveriza mais ou menos esses papéis que são gerados da compra desses recebíveis. Os senhores devem imaginar quão sofisticado é isso, né? O quão sofisticado é uma operação dessas. Porque, percebam, se o locatário, numa locação build to suit, para de pagar o aluguel, e esse aluguel ele é base para uma securitização de recebíveis imobiliários, imagine a situação de você ter um monte de investidor espalhado no Brasil inteiro que comprou esse papel, esse CRI, essa debênture, essa letra de crédito imobiliário, né, tomando calote. A CVM, órgãos reguladores de mercado, para evitar um problema, tá, exige uma série de garantias e contragarantias para que um problema de descontinuidade aqui não aconteça. Então existem garantias extremamente fortes para evitar que esse inquilino aqui, essa grande empresa que contratou essa securitização, que contratou a locação sob essa modalidade build to suit, não deixe de pagar. Se deixar de pagar, vai entrar uma garantia aqui que vai garantir o fluxo de pagamento. Trocando em miúdos, isso é uma securitização de recebíveis imobiliários. E aí você tem um monte de outras coisas que se penduram aqui. Dependendo da empresa, taxa de juros vai ser maior ou menor. Então existe uma avaliação de crédito, de risco, né? Existe uma pessoa que fica guardiando o contrato de locação, vai colocar no cofre esse contrato de locação. Existe um monte de prestadores de serviços que vão garantir que essa operação para de pé e não vai furar. É um negócio extremamente complicado, mas extremamente interessante para construtoras, para investidores, né? E viabiliza muito negócio no Brasil. Maior ou menor volume de securitização de recebíveis imobiliários no Brasil está muito ligado à taxa de juros. Em ambientes, em países cujas taxas de juros são muito baixas, operações de securitização de recebíveis imobiliários são muito comuns. Por quê? Porque não vai ter uma aplicação financeira que vai bater uma securitização de recebíveis imobiliários em termos de retorno. Num país que você tem taxas de juros muito altas, é mais fácil para o investidor aplicar em outra coisa e não num papel de recebíveis imobiliários, que vai ter um rendimento menor, apesar de talvez ser mais seguro em algumas circunstâncias. Então, a questão dos juros, ela é um forte calibrador para a gente entender se o Brasil está com muita ou pouca operação de securitização de recebíveis imobiliários. Sob o ponto de vista do investidor, das construtoras, é um super negócio. Porque o investimento para entrar num projeto desse passa a ser muito pequeno, né? Você vai vender todos os seus recebíveis. Então, praticamente, você recebe tudo aquilo que você receberia em anos, esperando, por exemplo, o locatário pagar 10 anos de aluguel para você se pagar. Ou esperando, por exemplo, que os compradores, num compromisso de venda e compra, demorassem sei lá quantos anos para quitar o apartamento. Tá? Essa construtora ela recebe o valor do que ela fez, do que ela construiu, no momento zero. É lindo. Mas exige toda essa estruturação, que é complexa. E, de novo, o apetite dos investidores para comprar esse tipo de papel, CRIs, LCIs, debêntures, ele é maior ou menor dependendo muito da questão de juros em um determinado país. Países com juros baixíssimos securitizam tudo. Olha, até arrecadação de bilheteria de jogo de futebol se securitiza. Até bilheteria de jogo de futebol americano nos Estados Unidos se securitiza. Qualquer coisa se securitiza. Porque você antecipa o pagamento. Tá? Você antecipa o pagamento. Enfim, essa é a ideia, o conceito de securitização de recebíveis e a locação sob a modalidade build to suit, ela encaixa como uma luva. Bom, voltando aos conceitos gerais de uma locação sob a modalidade build to suit e continuando o nosso paralelo com uma locação padrão, todos os meus comentários sobre aspectos formais do contrato continuam valendo. E mais importante ainda, de maneira mais rigorosa numa locação sob a modalidade build to suit. Por quê? Uma locação sob a modalidade build to suit, ela tem que ser à prova de bala. Não pode furar. Então, por exemplo, na qualificação das partes,
você precisa ser mais do que completo. Você precisa fazer uma auditoria das empresas que estão assinando. A pessoa que está assinando precisa estar super autorizada para assinar. Não se pode, imagina, descobrir que a pessoa que assinou por um ou por outro lado não poderia assinar no futuro. Meu Deus do céu, isso não existe. Até porque a auditoria vai ser auditada. E auditada vai ter um monte de pessoas que vão estar revisando tudo que foi feito no momento zero. E se tiver algum furo aqui, todo o restante, especialmente numa operação de securitização de recebíveis imobiliários, vai por água abaixo. Não vai acontecer. Se cria um book, se cria livros de documentos e de informações, né, que vão ser detalhadamente examinados por todas as pessoas envolvidas nessa cadeia, né, de securitização, por exemplo. Então a qualificação das partes, mas nem de brincadeira você pode omitir nenhum detalhe. Né? Especialmente em empresas, pessoas jurídicas, em operações deste vulto, tem que ter autorizações societárias específicas para poder fazer uma operação dessa. Especialmente pelo vulto, pelo valor. Descrição do imóvel, sem dúvida nenhuma. Tá? Essa locação ela tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis. Nem tanto preocupado com a questão de direito de preferência ou de vigência. Tá? Mas também mais preocupado com uma questão de dar publicidade a uma operação que lá na frente pode ser vendida, né, para terceiros, né, mediante emissão de papéis como CRIs, LCIs ou debêntures. Né? Então, esse registro vira praticamente obrigatório, mandatório. Então, a descrição do imóvel e todos os elementos autorizativos ou necessários para permitir esse registro tem que estar constantes lá no contrato de locação, sob a modalidade build to suit. Tá? Todos os elementos de alvarás, de habite-se, que vão permitir o uso desse imóvel também extremamente rigoroso. Mais do que uma locação comum. Por exemplo, eu fui uma vez numa vistoria de um galpão que estava sendo alugado sob a modalidade build to suit. Tá? E o piso desse galpão tinha um capítulo inteiro com 5 páginas descrevendo como tinha que ser, para que o inquilino pudesse receber o imóvel no final da obra. Então, por exemplo, esse piso podia ter um declive máximo, tinha o uso dos materiais desse piso, a resistência desse piso, né? Tinha 5 páginas falando como tinha que ser esse piso. E por quê? Porque o locatário, vamos olhar um pouco para o lado do locatário. Ele vai receber um imóvel que é feito sob medida, então tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito este imóvel. Então não pode ter furos na entrega, não pode ter furos na execução da obra, né? E tudo nos mínimos detalhes. Tudo nos mínimos detalhes. Então vamos olhar especificamente essa questão da obra. O proprietário investidor ele quer terminar o mais rápido possível essa obra e entregar o imóvel para começar a receber os aluguéis. O locatário, por outro lado, ele também quer receber dentro do prazo. Imagina se perde o prazo de entrega dessa obra e ele tem lá máquinas chegando do exterior para ser instaladas nesse galpão. Olha o prejuízo. Não dá para ter... A questão do prazo de entrega de obras é fulcral num contrato desse. E o detalhamento de como esse imóvel tem que ser entregue também é fulcral. Isso tudo é muito mais do que seria numa locação comum comercial, que também tem o seu termo de vistoria, mas não com esse grau de detalhamento. Né? Outro elemento para se falar, né? Nós já falamos um pouquinho sobre a multa. Não dá para sair rescindindo um contrato de locação desse. Não dá. Não dá. Vai ter garantias, caso o locatário desista de um contrato de locação desse, vão ter 1000 garantias para assegurar que essa locação vai ter seu pagamento até o final. Né? A questão da ação renovatória é interessante, numa locação sob a modalidade build to suit. Quando você termina o prazo de locação original, tá? O proprietário, o investidor, já se pagou, já teve o seu lucro. Essa locação, depois de 10, 12 anos, ela passa a ser uma locação comum. Comum. Então, se o locatário vai continuar lá, ele vai poder entrar com uma ação renovatória.
para renovar o prazo da locação. A partir dessa locação se tornar uma locação comum, a ação revisional de aluguel também vai poder acontecer. Normal, normal. Vira uma locação comum, tá? A partir daí. Mas até o momento de terminar o prazo de locação original e de todo o investimento feito pelo locatário, pelo locador, ser ressarcido, não. Tem todo esse regramento. É importante dizer para vocês que a Lei de Locações introduziu esse conceito no artigo 51A da Lei de Locações. Tá? 54A da Lei de Locações. Lá, tudo que eu estou falando para vocês está descrito de uma maneira mais sucinta. É legal a gente traçar um pouco o histórico disso. Eu estava junto com a equipe que desenhou o conceito de build to suit no Brasil quando isso começou a ser discutido. E naquela época, a base para a gente fazer uma locação nessa modalidade era o Código Civil, o artigo 473, que prevê justamente o que prevê o artigo 54A, mas de uma maneira mais genérica. Tá? Falando de qualquer negócio, não necessariamente locação de imóveis. Vou tomar a liberdade de ler para vocês o artigo 473. A resilição unilateral nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera e mediante denúncia notificada à outra parte. Ou seja, quando a lei permite ou o contrato permite que eu vou embora do contrato, tá? Eu preciso mandar lá a notificação e beleza. A Lei de Locações permite que eu faça uma denúncia à locação. Está lá no artigo 4º. Mas o parágrafo único da Lei 473 indica que se uma das partes, no caso o proprietário, tiver feito investimentos expressivos para atender a outra parte, essa rescisão não acontece somente se houver ressarcimento desse investimento. Percebam que está havendo uma descrição genérica do que é uma locação build to suit, aplicável a qualquer negócio no Brasil. A locação build to suit, ela focou em imóveis. E ela transcreveu este conceito do artigo 473 para o artigo 54A da Lei de Locações. A ideia do aluguel ser pago em moeda corrente nacional, sob a minha ótica, continua válida também para a locação sob medida. Não é possível, na minha ótica, sob a lei aplicável, que uma locação sob a modalidade build to suit seja cobrada em outra moeda que não seja moeda corrente nacional. Apesar de ter sido promulgada recentemente uma lei que permite a aplicação de outras modalidades de pagamento em contratos gerais. Sob a minha ótica, a lei que especificamente trata de pagamento de aluguéis em moeda corrente nacional no Brasil não foi revogada de forma alguma, e inclusive para a questão da locação sob a modalidade build to suit. Independente de interpretações, tá? Eu não arriscaria uma operação dessas numa tentativa ousada de dizer que esse aluguel vai ser pago de alguma outra maneira que não aquele previsto na lei. Tá? Ou seja, aluguel, moeda corrente nacional, mensal, e é vedado pagamento de aluguel antecipado. É mensal. Até porque numa operação de securitização de recebíveis imobiliários, esses papéis que são vendidos no mercado têm um retorno, um rendimento mensal. Então tudo se alinha. Um outro ponto interessante aqui é que o contrato de locação sob a modalidade build to suit, na maior parte das vezes, ele insere-se uma cláusula lá em que você renuncia ao seu direito de entrar com a ação revisional de aluguel. A jurisprudência já havia aceitado esse conceito já há algum tempo. Tá? A lei de locações, ao introduzir o conceito de locação na modalidade build to suit, também acolheu esse conceito. E por que é importante a renúncia ao direito à ação revisional? Numa operação de locação sob medida, que você securitiza, precisa haver previsibilidade no pagamento final. Ou seja, aquele investidor lá na ponta que comprou um papelzinho, investiu num fundo do banco,
aquele retorno tem que estar programado, previsto, não pode ter variação. Ou seja, se o inquilino aqui fala assim, ah não, peraí, eu estou pagando muito mais do que eu deveria nessa locação sob medida, né? Vamos abaixar. Isso não pode, você não pode matar essa operação toda aqui. Né? E outra, uma locação sob a modalidade build to suit sob medida, ela não é bem medida em parâmetros de mercado de valor de aluguel. Né? A locação original, a que inicia, a locação sob medida inicial, né? Ela tem o foco principal em ressarcir o investidor. Então, não se preocupa muito com a questão de valor de mercado de aluguel, mas sim o quanto tempo vai levar para ressarcir e indenizar o investidor por tudo que ele fez. Ele comprou o imóvel, construiu para você, quanto tempo isso vai levar? Então é feito um cálculo, se estabelece um prazo e se coloca um aluguel mensal. Não pode haver oscilações, não pode haver revisão desse aluguel. Pelo menos não enquanto este prazo inicial da locação não terminar. Depois desse prazo inicial, né, essa locação se transformando numa locação sob uma modalidade build to suit, aí sim se pode cogitar em voltar a ter uma revisional de aluguel. Todo aquele conceito de cláusula de vigência, cláusulas abusivas e despesa de condomínio também vale para uma locação sob medida. A cláusula de vigência tem que estar lá. É uma das coisas que vai garantir que, se o imóvel for vendido, o inquilino vai continuar lá. O inquilino contratou aquela locação para ele fazer a atividade dele lá. Então a cláusula de vigência tem que estar lá, o contrato tem que estar registrado como uma locação comum em que haja o interesse em se registrar o contrato de locação. As cláusulas abusivas que eu mencionei para vocês também têm que ser consideradas com prudência. Apesar de na locação sob a modalidade build to suit você poder ter um pouco mais de liberdade de escrever coisas. Despesas condominiais. Se esse imóvel estiver inserido num contexto de um condomínio industrial, por exemplo, as regras condominiais vão valer. Então toda aquela questão que eu discuti na aula passada de despesas extraordinárias e ordinárias está valendo. Igual. Questão de benfeitorias. Numa locação sob a modalidade build to suit, as discussões são parecidas. Mas, em vista das características dessa locação, são um pouco diferentes. Uma benfeitoria necessária, sob a minha ótica, continua igual ao que eu descrevi na locação comum. Ou seja, se eu, locatário, numa locação sob medida, tenho que sair correndo para resolver um problema de habitabilidade do imóvel, eu continuo tendo direito a ser ressarcido por isso. Né? Eu continuo tendo direito a ressarcimento. Os outros tipos de benfeitoria, úteis e voluptuárias, mais ou menos. Possivelmente, isso vai estar engessado num contrato de locação sob a modalidade build to suit. O mais importante é que isso esteja descrito nos mínimos detalhes. No que se refere à questão da cessão e sublocação, numa locação sob a modalidade build to suit ou sob medida, também especial atenção. Quando você tem uma operação que envolve securitização de recebíveis imobiliários, o rating, o spread que eles falam, de juros maiores ou menores, ou quanto o mercado vai pagar por esse papel final, depende muito do risco desse locatário ou dessa pessoa que está pagando o aluguel. Então, não há que se falar em sublocação ou cessão. A empresa que iniciou a operação tem que continuar até o final. Não pode haver mudança. Porque não pode haver mudança de risco nessa operação de securitização de recebíveis imobiliários. Tá? Isso também é uma diferença de um contrato de locação sob medida para um contrato de locação sob medida, para um contrato de locação comercial. Existem outras preocupações também relacionadas à securitização e ao contrato de locação sob medida, que se referem à avaliação fiscal e contábil do modelo a ser adotado. Apesar da locação sob medida ser a preferida, existem possibilidades de você fazer uma operação de securitização com outras ferramentas, com outro lastro de recebíveis de uso.
um usufruto ou um direito real de superfície, é possível também. Só que aí você não vai falar de aluguéis, você vai falar de pagamento de preço. Então as regras todas que eu falei de pagamento mensal muda bastante. Tá? Você pode discutir pagamento de preço da forma que você quiser, por exemplo. Se você colocar um comodato em vez de uma locação, né, e você ser remunerado por outras vias, também é possível, mas isso são considerações fiscais e contábeis que são avaliados numa operação dessa. Bom, era isso que eu queria falar sobre locação, sobre a modalidade Build to Suit. É um tema extremamente complexo e, por incrível que pareça, apesar disso estar circulando no mercado já faz algum tempo, muito novo. Os tribunais brasileiros ainda não enfrentaram todas as questões ligadas à locação Build to Suit. Tem muito pouca jurisprudência, tem muito pouco caso para balizar essas grandes questões que eu discuti com vocês agora. Tá? O importante é para dizer para vocês que essa é uma ferramenta, um instrumento que veio para ficar. O mercado usa cada vez mais. E o cidadão comum vai perceber isso em alguns momentos de sua vida. Como é o caso, por exemplo, da securitização de recebíveis em operações de compra e venda de unidades de apartamento, por exemplo, em grandes lançamentos. Isso está cada vez mais comum, né? Esse processo de securitização está cada vez mais comum. Especialmente em situações em que os juros estejam decrescentes. Isso é bom para o país, isso é bom para a economia, isso é bom para todos os players de mercado, isso é bom para quem compra, isso é bom para quem vende, né? Torcendo para que essas operações se multipliquem cada vez mais e que o Brasil entre numa rota aí favorável, positiva, nesse sentido. Bom, vamos passar agora para o quiz. Vamos lá, questão número 1 sobre a locação na modalidade Build to Suit, ou sob medida. Ao se contrapor uma locação clássica, não residencial, a uma locação na modalidade Build to Suit, é possível afirmar que o prazo de vigência de uma locação clássica tradicional, não residencial, se assemelha aos prazos geralmente praticados em locações na modalidade Build to Suit. Alternativa B. O aluguel em uma locação clássica, tradicional, não residencial, deve ser pago em boa e corrente moeda nacional. Mas, em uma locação sob a modalidade Build to Suit, pode ser pago de outras formas. C. Tanto a locação clássica, tradicional, não residencial, quanto a locação sob a modalidade Build to Suit estão sujeitas à ação renovatória, uma vez observados os requisitos de sua aplicabilidade. Ou D. Tanto a locação clássica tradicional, não residencial, quanto a locação sob a modalidade Build to Suit não podem ser registradas no cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente. Bom, a alternativa correta é a C. Tanto a locação clássica tradicional não residencial quanto a locação sob a modalidade Build to Suit estão sujeitas à ação renovatória, uma vez observados os requisitos de sua aplicabilidade. Bom, a alternativa C é a correta porque o prazo de 5 anos e todos os outros requisitos previstos para uma renovatória vão estar provavelmente, com certeza, dentro de uma locação sob medida também. Então, se a locação tem 5 anos ou mais seguidos num contrato escrito, prazo determinado, tá? Se o locatário desenvolveu a mesma atividade por mais de 3 anos, ele vai ter o direito a renovar essa locação como uma locação comum. Não faria sentido ser diferente, né? Então, por isso, a alternativa C é a correta. Olhando para a alternativa A, tá? Ela não está correta porque o prazo de uma locação sob a modalidade Build to Suit, ele vai ser mais elástico do que uma locação comum. Você diz, Gustavo, necessariamente? Não necessariamente, mas deve ser mais elástico porque esse prazo ele tem que contemplar toda a recuperação do investimento feito pelo investidor, proprietário, construtor. Por quê? Lembrando, este proprietário, investidor, construtor, ele vai comprar o terreno,
Ele vai construir o imóvel. Então ele precisa receber isso de volta em aluguéis. E também, no final, receber um lucro. Ninguém faz nada de graça numa operação dessa. Ele precisa receber o retorno dele. Tá? Então, por isso que uma locação build to suit muito provavelmente vai ter um prazo mais elástico que uma locação comercial comum. A alternativa B também não está correta, tá? Porque os aluguéis têm que ser pagos todos em moeda corrente nacional, por força de uma legislação da década de 60, 70, tá? Apesar de ter havido recentemente uma mudança de legislação permitindo alguma mudança na forma de pagamentos de contratos. Tá? Sob a minha ótica, para evitar riscos, aluguel é pago em moeda corrente nacional. Tá? Até que isso esteja de uma maneira expressamente, escancaradamente revista e descrita de maneira contrária em legislação aplicável. Tá? Por fim, a alternativa D. Tá? Tanto a locação clássica tradicional não residencial quanto a locação sob a modalidade build to suit não podem ser registrados no cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente. É o contrário. Elas podem. E a locação sob medida ou locação sob a modalidade build to suit deve ser registrada. Deve ser registrada por várias razões. Razão número 1. O investidor, o proprietário, que vai colocar essa locação num processo maior de securitização de recebíveis imobiliários, vai ser obrigado a registrar essa locação. Por quê? O investidor que vai securitizar esse recebível vai querer ver essa locação registrada. Necessariamente. E é evidente que o locatário tem o maior interesse em ter essa locação registrada, para garantir que qualquer mudança na figura do proprietário não vai afetar o seu direito de continuar alugando o imóvel. Então, sim, tanto a locação comum quanto a build to suit podem ser registradas e sim, a locação build to suit deve ser registrada no cartório de registro de imóveis. Bom, vamos passar para a questão 2 do quiz. É possível afirmar acerca de uma locação sob a modalidade build to suit que A. O seu objetivo precípuo é o de viabilizar o investimento por uma das partes, proprietário-locador, na aquisição de um imóvel e obras de adequação do mesmo para atendimento dos interesses do locatário. B. Não tem diferenças no tocante a uma locação não residencial comum. C. Um aluguel pago sob o âmbito de uma locação sob a modalidade build to suit não é apto, em nenhuma hipótese, a integrar uma operação de securitização de recebíveis imobiliários. Ou D. Uma locação sob a modalidade build to suit não precisa ser registrada perante a circunscrição imobiliária competente para assegurar a sua vigência. Bom, a resposta certa é a alternativa A. A locação sob a modalidade build to suit tem como objetivo principal, tá, viabilizar um investimento a ser feito pelo investidor, por um construtor, a pedido de um locatário que está em busca de um imóvel sob medida e que esse mesmo locatário não tem interesse em ele próprio fazer esse investimento. Então a alternativa A é a alternativa que define uma locação sob medida, uma locação sob a modalidade build to suit. A alternativa B não faz sentido. Por quê? Uma locação sob a modalidade build to suit é radicalmente diferente do que uma locação comum, considerando todos esses aspectos. Desde a questão de o locatário tomar iniciativa para achar um investidor, um construtor que encontre o imóvel para ele, construa o imóvel para ele, e depois você ter questões como uma locação com prazo mais elástico, multas mais pesadas no caso de rescisão, né? Tudo isso vem trazer as diferenças para uma locação build to suit, entre uma locação build to suit e uma locação comercial comum. Tá? A alternativa C, tá, também não está correta, porque uma das ideias, quando se faz uma locação vultuosa na modalidade sob medida ou build to suit, é que o investidor pode se alavancar ao ceder esse crédito para uma operação de securitização de recebíveis imobiliários.
Então não, a alternativa C não está correta. E por fim, a alternativa D. Uma locação sob a modalidade build-to-suit não precisa ser registrada. Precisa sim ser registrada para assegurar a sua vigência. Não só para assegurar a sua vigência, mas, eventualmente, para viabilizar um processo de securitização de recebíveis imobiliários. Bom, vamos para a próxima questão do quiz. No tocante à multa aplicável e hipóteses de rescisão de uma locação sob a modalidade build-to-suit, assinale a alternativa correta abaixo. A multa em uma locação sob a modalidade build-to-suit se assemelha em muito com a de uma locação normal, sendo a praxe de mercado no valor de 3 aluguéis, também aplicável em caso de rescisão. B. Não se aplica a cobrança de multa que corresponda ao valor dos aluguéis vincendos em uma locação sob a modalidade build-to-suit, pois esse conceito não foi acolhido pela Lei 8245 de 1991. Ou C. Em razão dos investimentos feitos pelo proprietário, locador, e de eventual securitização dos recebíveis decorrentes da locação build-to-suit, a rescisão deste contrato por culpa do locatário acarretará na aplicação de uma multa correspondente a todos os aluguéis devidos até o final do prazo contratual original da locação. A alternativa correta é a alternativa C, tá? Porque sim, a alternativa C prevê a cobrança de aluguéis até o final do prazo de locação original. Por quê? O proprietário, investidor, locador precisa ser ressarcido de todos os investimentos feitos para comprar o imóvel, para construir conforme as especificações do locatário e ainda no final ter algum lucro. Tá? A alternativa A não está correta. Por quê? Porque a multa numa locação comercial ou não residencial comum não é ou não se assemelha a uma locação sob a modalidade build-to-suit. É uma multa menor, até porque a lei de locações não acolheu a cobrança de aluguéis até o final da locação para locações comuns. Já a locação build-to-suit precisa, no seu prazo original, prever pagamento de aluguéis até o final do prazo original, justamente para ressarcir investimento feito pelo proprietário, comprador, construtor. O item B também não está correto, né? Justamente também no conceito de pagamento de multa, né? Em razão de todo investimento feito pelo proprietário. Então, de fato, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Bom, pessoal, com isso, cobrimos em linhas muito gerais a locação sob medida, ou locação sob modalidade build-to-suit. Esse tema é extremamente complexo e exigiria horas e mais horas de discussão para a gente esmiuçar um pouco melhor cada elemento, cada detalhe dessa modalidade de locação. Eu queria aproveitar o momento para fazer ou retomar a conexão, tá? Para a gente entender um pouco melhor o que é um direito real e um direito pessoal. E por que eu estou insistindo tanto no registro de contratos que têm um viés imobiliário perante o cartório de registro de imóveis. Tá? O nosso ordenamento jurídico, a base do nosso ordenamento jurídico no que se refere a imóveis, no que se refere a direitos reais, pressupõe que esses mesmos direitos reais, para existirem, para produzirem efeitos, tenham que ser registrados perante o cartório de registro de imóveis. E por quê? O nosso ordenamento prevê que esse registro vai dar uma necessária publicidade a este ato. Diferente de um direito pessoal e um direito das obrigações que não interessa mais ninguém saber, só entre as partes contratantes interessa haver esse conhecimento, né? Um direito real pressupõe que toda a comunidade, que todo o país, vamos dizer assim, que todo o Brasil saiba que eu pratiquei, ou que eu transmiti uma propriedade, ou que eu comprei uma propriedade, né? Esse é o pressuposto da existência do direito real. Um dos pressupostos. A publicidade. E como é que eu dou publicidade a esse ato? Tá? Existem uma série de requisitos. Tá? Eu, de acordo com o Código Civil, em linhas gerais, salvo algumas exceções, eu preciso que o meu título aquisitivo esteja apto ao registro. Então vamos lá.
Por que eu falei com algumas exceções? Porque a regra geral é que esse título aquisitivo seja uma escritura pública. Essa é a regra geral prevista no Código Civil Brasileiro. Mas existem outros meios de adquirir o imóvel que não prescindem de escritura pública. Por exemplo, um inventário judicial. A sentença do juiz é um instrumento hábil para transferir a propriedade de um imóvel no inventário, por exemplo. Né? No caso da alienação fiduciária, que é uma garantia real, existe um super debate atualmente, tá? No sentido de se discutir se há necessidade de escritura pública ou se o documento que vai criar a alienação fiduciária pode ser feito por instrumento particular. A lei do SFI, a lei do Sistema Financeiro Imobiliário, diz lá que a alienação fiduciária pode ser por instrumento particular. Tá? Existem interpretações recentes de tribunais em diversos estados dizendo que não, que a questão do instrumento particular só se aplica para entes autorizados a operar dentro e no âmbito do sistema financeiro imobiliário. O CNJ acabou de baixar uma orientação para todo o Brasil dizendo que se você não é um desses entes, para você criar uma alienação fiduciária em garantia, só mediante escritura pública. Existe um debate hoje em curso, isso é extremamente recente, é agora, está acontecendo nesse momento, tá? Para se discutir se a alienação fiduciária para pessoas, entes que não operam dentro do SFI, se pode ou não ser feito por instrumento público ou particular. Né? Mas essa é uma das exceções. Uma última exceção, que me lembro agora, é o documento emitido por bancos no âmbito do SFH, em que você pode fazer o documento emitido pelo banco tem força de escritura pública. Né? Muita gente já passou por isso. Aquele documento feito pelo banco é assemelhado a uma escritura pública. Bom, definido esse título aquisitivo, tá? Você só adquire propriedade se você pegar esse papel, esse documento adequado e levar a registro no cartório de registro de imóveis para dar publicidade ao ato. Ponto. Se você não fizer isso, se você não fizer esse último movimento de registro no cartório de registro de imóveis, todo o resto não adiantou para nada. Você não é dono de nada, você não transferiu propriedade nenhuma, ou você não constituiu direito real nenhum. Tá? Você vai ter um ato ali limitado. Tá? Um ato que não deu publicidade, ou seja, você não criou, você não constituiu um direito real. Lembrando, direitos reais, tá? Eles têm uma ideia de maior perenidade e só existe um direito real se ele estiver previsto em lei. A propriedade é o direito real principal, mas existem direitos reais menores, como usufruto, direito real de superfície, a enfiteuse. A enfiteuse sumiu na lei civil, mas ela continua existindo em leis federais, especialmente para terreno de marinha. Né? Quem não passou por uma situação de venda de um imóvel que depende aí de uma autorização e de documentos emitidos pela Secretaria do Patrimônio da União. Por quê? Porque esse é um imóvel que a propriedade completa não é do proprietário. Né? Existe uma fraçãozinha dessa propriedade que ainda é da União. São os terrenos de marinha. A isso se chama enfiteuse. Então, esses direitos reais limitados e a propriedade estão todas sujeitas a esses requisitos de publicidade. E tem um prazo de duração estendido. A propriedade, particularmente, não tem prazo de vigência, não tem prazo de duração. Ela não some nunca. Ah, professor, mas e se eu vender a propriedade? A propriedade continua a mesma. Ah, eu vendi o imóvel. Essa propriedade só foi passada para outra pessoa. Ah, mas aí se eu morrer? Essa propriedade vai passar para o seu herdeiro. Né? Não, então essa propriedade, a propriedade como direito real não some nunca. E os direitos reais menores, sim, você pode extinguir um usufruto. Então é muito comum, operação tradicional, né? Quando se faz um planejamento sucessório, que você faça uma doação de um determinado bem imóvel e você reserve o usufruto. Essa é a transação, é a operação que é mais comum e o brasileiro lembra e recorda dessa operação. Né? Apesar de você ter aplicações um pouco mais sofisticadas do que isso. No caso de usufruto, eu reservei para mim o usufruto. Quando eu falecer, esse usufruto ele é automaticamente cancelado. Então, mas de novo,
sempre passando por registro do título aquisitivo perante cartório de registro de imóveis. O mundo das obrigações eu vou discutir um pouco melhor na aula 5. Importante destacar, uma obrigação ela não tem essas limitações dos direitos reais. Eu posso criar a obrigação que eu quiser, desde que não seja contra a lei, né, num contrato. E a obrigação ela termina uma vez que ela foi cumprida. Esse vínculo que liga as partes, ela termina quando a obrigação é cumprida. Ó, paguei o que tinha que pagar, ou cumpri a obrigação que eu tinha que cumprir. Uma vez feito isso, acabou. Tá? O meio do caminho de uma obrigação e de um direito real são as obrigações reais. Exemplos de obrigações reais, o exemplo principal que eu posso dar são as obrigações de condomínio. Por que elas são obrigações reais? Porque elas têm um pouco de obrigação e elas têm um pouco de direito real. Tá? Por que ela é uma obrigação? Quando eu pago o condomínio daquele mês, acabou a obrigação. Aí eu tenho que pagar o condomínio no mês seguinte. Paguei o condomínio no mês seguinte, acabou. Tá? Mas, quando eu vendo este imóvel e eu tenho condomínio em aberto, quem comprar este imóvel vai ter que pagar o condomínio atrasado. E quem quer que compre este imóvel vai estar sempre sujeito e obrigado a pagar o condomínio. Então, essa obrigação ela não é pessoal minha de quando eu era proprietário do imóvel. Ela está amarrada e presa ao imóvel. Ela está vinculada ao imóvel. Então, ela vai perseguir o imóvel, quem quer que seja o proprietário. Por isso que na auditoria que a gente faz de imóveis, um dos elementos essenciais que a gente olha é a questão de pagamento de condomínio. Né? Por quê? Porque sem isso estar em ordem, o adquirente vai ser obrigado a pagar esse condomínio que não é dele, que é do antecessor. Tá? Enfim, essas são considerações gerais que eu faço referentes à primeira aula, apenas para reforçar o conceito e repito, quem não registra não é dono. As aplicações disso, as nuances disso para a locação, como também falado na aula 2, se refere ao registro do contrato para efeitos de preferência e de vigência no caso de venda do imóvel a terceiros. E no caso da locação build to suit, para dar um fechamento, que foi o tema e objeto da presente aula, tá? O registro da locação é praticamente obrigatório. Quer para proteger o locatário quanto à vigência, direito de preferência e todos os outros direitos, quer para viabilizar operações mais sofisticadas de securitização de recebíveis e para dar publicidade a essa locação. Então, feito esse reforço, gostaria de encerrar a aula e agradecer novamente, convidando vocês a participarem também da próxima aula, que vai ser sobre loteamentos e incorporações. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.